esse canal, quer dizer que sou o pastor Humberto Leles. Nós temos quase 3 anos a live às 5 da manhã, na nossa página do Face, e depois nós colocamos a palavra no canal Leles. No canal Leles você pode acompanhar nosso trabalho. Nós começamos a pregar Gênesis capítulo 1, e hoje nós estamos em Atos capítulo 19. A Bíblia está sendo pregada aí capítulo por capítulo, ou seja, você pode agora ler a Bíblia e ouvir a palavra, ou então ouvir a palavra. O capítulo de hoje é o capítulo 19 de Atos. Lógico que nós não pregamos aqui o capítulo todo, porque não dá tempo. O Antigo Testamento, normalmente o capítulo traz uma história. Aí é até mais fácil você transmitir a história. Mas o Novo Testamento, em um capítulo, são muitas as lições que nós tiramos, certo? Aqui no capítulo 19 de Atos, por exemplo, do versículo 2 a 6, nós vamos ver o apóstolo Paulo, na cidade de Éfeso, pregando sobre o batismo com o Espírito Santo. Ele chega lá e diz assim, ó, disse-lhes, aqui, Atos 19, 2, disse-lhes Paulo, recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhe então Paulo, em que sois batizados? Eles disseram, o batismo de João. Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que o viram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E, versículo 6, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas. Então, veja bem, queridos, o Paulo, ele ficou 3 anos na cidade de Éfeso. Era uma importante cidade da Ásia, com o objetivo, então, ali de fundar a igreja. Então, ao encontrar ali alguns discípulos, eles eram batizados apenas com o batismo de João Batista. Então Paulo impôs as mãos sobre eles e veio sobre eles o batismo com o Espírito Santo de Deus. Eu quero dizer para você o seguinte, que os apóstolos, eles tinham consciência da importância do Espírito Santo. Certo, amados? Então, por este motivo, eles priorizavam o batismo com o Espírito Santo. Hoje, nem toda a igreja prioriza, tá? Essa questão de ser batizado com o Espírito Santo, ser batizado em língua e tal. Sempre houve discórdia entre as igrejas, né? Tradicional, pentecostal. Mas a gente tem que permanecer na fé que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou, uma igreja visão pentecostal, sim, então, busca o batismo com o Espírito Santo, se você não é. Qual é a evidência que o pentecostal crê? É o falar em línguas. Então aqui fala, e falavam línguas e profetizavam. Então, quando a pessoa ela crê na palavra de Deus, ela se batiza nas águas, como testemunho dessa crença. Não, quando a pessoa dessas águas batismais, ela está confessando publicamente, olha, aceitei Jesus como meu Senhor e como meu Salvador. Tá ok? Porém, quando ela recebe o Espírito Santo, ela passa a ter o selo, a garantia de que, de fato, se tornou propriedade exclusiva de Deus. O batismo com o Espírito Santo é como um selo. E quais os efeitos do batismo com o Espírito Santo? Aqui no versículo 12, por exemplo, 11, 12, fala assim, Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos e as enfermidades fugiam deles e os espíritos malignos saíam. Veja bem, os lenços e os aventais que ficavam
em contato com o corpo do apóstolo Paulo, eram levados as pessoas enfermas e as pessoas oprimidas pelo diabo. Então, veja bem, logicamente, o poder sobrenatural para curar e libertar não estava no tecido, ou seja, não estava no lenço, não estava no avental, tá? E sim na fé depositada na palavra de Deus. De igual modo, o Senhor Jesus usou recursos como a terra e a saliva para despertar a fé. Veja bem, para despertar a fé dos necessitados. Lá em João 9,6 fala sobre isso. A ação de Deus na vida de uma pessoa não é limitada. Pelo contrário, o nosso Deus querido, ele age como for preciso para trazer à tona a fé frágil e adormecida. Então, pegue o seu copo com água. Isso aqui, queridos, é o que nós fazemos. Isso aqui chama-se ponto de contato. Veja bem, há poder nessa água? Não. Ela é milagrosa? Não. Se eu falasse isso, aí eu estava sendo um falso profeta. Não, isso aqui é água. E você vai colocar na sua caneca aí. O que acontecia com Paulo? Ele era tão cheio do Espírito Santo, presença do Espírito Santo, de forma que as pessoas pegavam a roupa dele, lenço, avental, e levavam. E o que a Bíblia está falando? Que quando colocava no doente aquele lenço, aquele avental, o doente era curado. Quando colocava na pessoa endemoniada, oprimida, a pessoa era curada. Isso aí é chamado ponto de contato. Não era a roupa dele que era milagreira, milagrosa, não. Mas era a fé na palavra. O povo levava aquele lenço de Paulo, rasgava-lhe a roupa dele e levava, meu querido Virgílio, um beijo no teu coração, levava e colocava lá, porque ela cria, poxa, eu vou levar, ele vai ser curado. Jesus, ele fez isso, ele cuspiu no chão, fez barro, untou. O Antigo Testamento, então, está cheio de textos assim, que de volta e meia eu sempre falo. A água estava ruim, estava amarga, Moisés jogou um cavaco, a água ficou boa. Depois do tempo lá do profeta Eliseu, a água estava ruim. Ele falou, me dá sal num prato novo. É o chamado ponto de contato. Então é isso que eu quero que você faça. Pega aí com fé sua caneca com água. Nós vamos estar orando, estando abençoando agora. Depois você vai tomar, vai te trazer graça, paz, saúde, libertação. Se você tiver um espírito de angústia, eu profetizo que você vai tomar essa água aí, espírito aí imundo que está trazendo angústia, tristeza para você, desânimo, vai embora. Você que amanheceu, quem sabe, um espírito oprimido, de opressão sobre a sua vida, esse momento que o mundo atravessa, e que o país atravessa, muitas vezes a pessoa está aí oprimida. Então creia nisso que você vai tomar, vai ser abençoado, vai ser libertado. Às vezes tem uma pessoa doente aí. Agora, era a fé que o povo usava. Então vamos usar a nossa fé? Use a sua aí. Querido Deus e Pai, autor de nossa fé. Eu estou aqui abençoando esse copo com água. Meu Deus, é uma água normal, é uma água comum. Eu estou abençoando a água também que teu filho, a tua filha está aí segurando. Pai, nós acabamos de ler aqui na tua palavra, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do corpo de Paulo. Meu Deus, a tua palavra fala, era levado lenço e avental do teu servo, do corpo dele, para os enfermos. As enfermidades, fugia dos enfermos, meu Deus, quando tinha contato com esse lenço, quando tinha contato com essa veste. E os espíritos imundos saíam. Meu Deus, a fé daquele povo era grande. A unção do teu espírito na vida do teu servo era grande. Que o lenço dele, o avental dele, era colocado no doente. O doente era curado. Fala aqui que a doença fugia. Que a doença saía, a doença fugia deles.
e os espíritos malignos saíam. Então, meu Deus, eu oro agora. Eu consagro essa água agora, essa água que este homem, essa mulher está segurando, e que ela vai tomar. E eu profetizo que ela vai tomar. Se houver um espírito maligno a agir nessa vida, quem sabe esse casamento está por um fio. Quem sabe Satanás se levantou contra essa casa, contra essa família, contra esse casamento, e está aí a ponto de acabar, de destruir. Um espírito de angústia, um espírito de tristeza, um espírito de discórdia, um espírito de desentendimento. Se instalou uma bagunça, uma baderna. Talvez se instalou aí um espírito de Jezabel. Talvez se instalou ali um espírito de imoralidade. Senhor, um espírito de confusão, um espírito de enfermidade, é uma enfermidade atrás da outra. Então eu quero profetizar, este homem, essa mulher vai tomar essa água. E assim como o teu espírito agia ali através da vida de Paulo, aquela doença saía, fugia, o demônio saía, assim vai acontecer agora, em nome de Jesus. Pode tomar esta água. Em nome do Senhor Jesus. Eu prego o Deus de Paulo. E você crê no Deus de Paulo? Aleluia. E que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão gloriosa do Espírito Santo, seja com todos vós hoje e sempre,